Cara, você como pastor, muita gente deve te perguntar, né? Sim. Como que Deus permite uma coisa dessa? É uma pergunta Sim. que eu vejo muita gente, mas e o Deus não é bom? Então como que ele deixa isso acontecer? Por que Deus deixa acontecer catástrofes? Exatamente. Eu vejo muito essa pergunta porque eu sou colunista de geopolítica internacional na Gazeta do Povo, né? Sou jornalista e tal, e formado pela Federal do Rio de Janeiro. Então, eu trato muito desses temas. E sempre que eu trato... A guerra, terremoto, conflitos internacionais, os jogos do poder no cenário internacional. E sempre alguém nos comentários coloca, quando eu falo... Eu escrevi uma matéria em, acho que junho de 2021, falando sobre esse projeto da China de fazer semeadura de nuvens, né? E aí um monte de gente falou, Deus nunca permitiria isso. Eu falo, peraí, irmão. Um troço que tá no noticiário, que é documentado, você vai falar que Deus não permite? Aí já fica um negócio meio surreal. Né? É igual você falar, não, Wi-Fi não existe. Você fala, não, estamos usando aqui. Pode não ser a explicação oficial, mas que tem, né? Você pode não saber. Então, alguns falam, não, Deus não permitiria isso. Aí eu falo, aí permite porque está acontecendo. Deus permite a criancinha inocente sofrer, não vai permitir isso. Agora, como é que a gente entende Deus permitir esse tipo de situação? Esse é um dos maiores questionamentos do ateísmo, né? O ateísmo fala... se Deus existe, ele é onipotente, ele é bom, como é que ele permite o sofrimento dos inocentes? Essa é uma pergunta interessante, uma pergunta que é muito levantada, mas que tem respostas. A gente tem que lembrar uma coisa. Quase nada que a gente levanta de pergunta é novo. Isso já era falado na época, nos tempos bíblicos, entendeu? Então, assim, muitas pessoas inteligentes e capazes já pensaram sobre esse assunto e já formularam possíveis respostas. Uma das possíveis respostas mais interessantes que eu encontro é de um filósofo chamado Alvin Plantinga. Alvin Plantinga é um cara que a história dele é interessantíssima, pelo menos para quem acha legal a ideia de Deus existir. Esse cara, ele desde jovem, ele falou o seguinte, olha, minha missão de vida é restaurar o respeito a Deus dentro da universidade. E aí ele foi estudar em Harvard, Princeton, Yale lá, se tornou um dos maiores filósofos da filosofia da linguagem do mundo, o Alvin Plantinga. E a missão dele era provar, pela lógica, que a ideia de Deus não é incoerente. E ele meio que consegue fazer isso. Ele é um debatedor assim, que ele chega no debate e o cara dá um argumento e ele desconstrói o argumento do cara numa fórmula lógica. Sim. E mostra se o argumento é inconsistente por causa disso. Então, vou te dar um exemplo, né? O cara chega assim, eu só creio em Deus se tiver evidência. Aí ele fala, a tua postura é uma postura que a gente chama de evidencialismo. Aí o cara, o que é isso? Você dizer que você só crê naquilo para o qual você tem evidência. Aí ele manda um argumento que parece um argumento maluco, mas é válido que ele fala. Você não tem evidência que eu existo, você está conversando comigo? Como assim? Mas não tem evidência que ele existe? Evidência, assim, total não tem. Aí ele vai dar o experimento, que é um experimento de um outro filósofo que era amigo do Alvin Plantinga, que é o Hilary Putnam. Hilary Putnam, infelizmente, faleceu. Era um professor de filosofia da Universidade de Princeton que ocupava o cargo do Einstein. Então, assim, não era muito analfabeto, não, né? E o Hilary Putnam criou um experimento chamado, experimento mental, né? O cérebro na cuba, ou cérebro na bacia. Sim. Brain na vat. E aí é uma discussão epistemológica, né? Que é como o homem tem o conhecimento. Ele fala, cara, toda a experiência que a gente tem com o mundo fora do nosso cérebro, ela vem por impulsos elétricos, que são traduzidos. Ou seja, nós não temos experiência direta com o mundo ao nosso redor, apenas com a tradução dos impulsos elétricos. Vou dar um exemplo. A visão. Como é que funciona a fisiologia da visão humana? Eu vou tentar explicar da forma mais simples possível. A luz bate no objeto, ela volta no meu olho. Algumas coisas são absorvidas por esse objeto, outras são refletidas. Sim, exatamente, né? Tudo que volta, né? Por isso que são cores diferentes. O branco reflete muita coisa. Exato. E uma coisa negra, ela vai absorver a maior parte dos raios e soltar pouco. Eu sei que para você, nessa parte do desenho, do design, essa parte da fisiologia da visão é muito interessante, né? Então, e é claro que se você tem um outro tipo de olho, você vai ver um outro tipo de coisa. As abelhas veem coisas que a gente não vê. Né? A gente não vê o infravermelho, o ultravioleta. Exatamente, a gente só vê nesse intervalo, ela vê mais além. Então, se você pergunta para um ser humano, o que você está vendo ao seu redor? A nossa resposta vai ser uma, da abelha vai ser outra. Exato. Então, para mostrar que depende do equipamento que você está usando, né? Não sei se você sabe, mas
A abelha não fala também. É verdade, tem esse problema. Tem esse pequeno problema aí que ela vai demorar um pouco pra responder aí. É verdade. Eu lembrei. Mas se ela pudesse responder, ia ser uma coisa. Cachorro também falam que vê diferente. Eu lembrei da galera contando a piada pro meu irmão, né? Falando, pô, os 2 cachorros estavam andando, aí passou uma cadela, o cara falou assim, aí, vamos lá, vamos lá. Aí o cara falou, não vou não. Ele, por quê? Parei de cheirar. Aí meu irmão falou, não entendi a piada. Nossa. Aí os caras, pô, cachorro não tem mania de ficar fica cheirando. cheirando ele. Ah, mas pô, era cachorro? Não sabia, cachorro não fala? Ai, Eu falei, presta atenção na piada, pô. É pô, piada. o cara quer tudo explicar. Ele quer certinho, né? Aí já. Pô, o cachorro não fala. A abelha também não fala, né? Infelizmente. Mas a gente sabe como a fisiologia da visão da abelha funciona, né? O que a gente tá falando não é uma representação total do mundo, né? Não é. Facial. Quando o homem fala existe isso, existe com o equipamento que a gente está usando. Talvez a abelha vai falar existe isso, que a gente fala, não existe, é porque o equipamento nosso não pega. Mas a visão funciona assim, a luz bate, volta, vai para a retina de forma bem rústica, né? Tô resumindo aqui acrobaticamente. Aí tem os cones e bastonetes ali que vão pegar os tons assim de cinza e as cores. Todo mundo hoje, eu imagino, já sabe, estudou isso no colégio, que a imagem fica de cabeça para baixo na retina, ela fica invertida, né? Porque tem uma questão de geometria ali. Só que a gente não vê o mundo de cabeça para baixo, né? A gente vê ele normal. Como é que acontece essa correção dessa imagem? Ali na retina, essa imagem de cabeça para baixo é transformada num impulso elétrico que vai pelo nervo óptico que chega até o cérebro. E o cérebro reconstrói essa informação. É a mesma coisa de você falar, cara, eu já vi o Brad Pitt num filme. Não é a mesma coisa que vê-lo fisicamente. Eu não tive uma experiência direta com ele. Eu vi uma reconstrução que um equipamento de filmagem produziu e depois foi codificado e decodificado. A ideia tá nessa, né? Na codificação e decodificação. Então, aquela imagem que está de cabeça para baixo na nossa retina é codificada no impulso elétrico. E esse impulso elétrico vai pelo nervo óptico e é decodificado pelo cérebro. Então a gente só tem acesso à decodificação do impulso elétrico. A gente não tem acesso à imagem como ela realmente está no mundo. E para todos os 5 sentidos. Se a gente pensar no tato é a mesma coisa, no paladar é a mesma coisa, na audição também. Como é que é a audição? O som é uma onda mecânica, né? Não tem som no vácuo, né? A não ser que seja uma onda de rádio que está sendo interpretada. Mas o que é o som? As moléculas do ar se mexem e vibram o nosso tímpano. E aí no tímpano tem uma série de estruturas ali que vão fazer esse som ser refinado, como o estribo, martelo e bigorna. São 3 ossinhos, né? E é interessantíssimo isso, né? Principalmente para um problema, eu acho, para um cara que é ateísta. Ele pensa, pô, tem 3 ossinhos dentro do ouvido. E a gente sabe que o som ele se movimenta de forma muito mais rápida e fiel no sólido do que no ar, né? Então dá uma refinada no som. E aí passa ali pela ouvido interno, a cóclea, nervo vestibular. Aí no nervo auditivo é decodificado no impulso elétrico, vai para o cérebro reconstrói. Então a gente não tem acesso direto às imagens como elas realmente são, nem ao som como ele realmente é. Então o que ele formula em cima disso? Pode ser que a nossa experiência do mundo, a gente seja só um cérebro cheio de eletrodo. Né? Porque ia ser indistinguível. A gente não ia conseguir saber a diferença de uma coisa para outra. Aí você fala, pô, mas eu casei com a minha esposa, engravidei, ela nasceu filho. Pode ser um programa de computador, que pode ser uma Matrix. Né? Pode ser um programa que está rodando. Então, o que o Alvin Plantinga faz? E até o pessoal fala que ele só desenvolve até onde a gente chega. Então, onde está indo uma sonda, o telescópio está enxergando, ele está mostrando. Exato. O resto do universo não precisa ser gerado pelo computador. É só quando a gente vai alcançando, ele vai como um jogo, né? Ele não deixa tudo já. Você vai para aquele canto, ele renderiza tudo aquilo. Exatamente. Você vai para outro, isso. ele renderiza aquilo. Hoje a gente sabe que é assim, né? Que o observador influencia o que está sendo observado, né? Quando ninguém tá olhando é de um jeito, quando olha ele muda, né? Como se chegasse alguém num banco ali, o gerente, para fazer uma sindicância, aí todo mundo fica bonitinho, né? Parece que no nível subatômico é assim que funciona, né? Quando o observador olha, eles colapsam. Mudam, né? Muda ali a postura. E sem falar que
pela ciência que a gente tem hoje, a gente só conhece 4% do universo, né? Então isso deveria ser, na minha opinião, uma postura de humildade diante do que a gente conhece. Chamam de energia escura e matéria escura. Matéria escura é uma solução acrobática para falar de influências que estão vindo de algum lugar que a gente não entende. Não faz a menor ideia do que é. Aí você bota na matéria escura, energia escura, mas energia negativa, matéria negativa, fica por isso mesmo. Agora, 4% é muito pouco, né? Imagina você chegar, tá noivo assim da tua esposa, aí seu pai fala: você tem certeza que essa é a mulher da tua vida? Você fala: claro, eu conheço ela muito bem. Quantos por cento você conhece? Conheço ótimo, 4%. Não, 4% não é nada, meu amigo. É muito pouco. Então a gente conhece nada, né? Pode ser que Deus esteja nos outros 96% ali que a gente não olhou ainda, né? Então o que o Alvin Plantinga fala? Ele fala: cara, se você me disse que você só acredita naquilo para qual você tem evidência, você está sendo incoerente, porque você acredita que eu existo, está até conversando comigo, mas você não consegue provar realmente que eu existo. Entendeu? Então ele vai no limite, mas ele dá exemplos corriqueiros também. Prova que o amor existe. Não, exato. Como que você vai medir o amor? Não, outra coisa assim, você chega para um amigo e fala: aí, me encontra sábado 4 horas no cinema lá que a gente vai assistir o filme. Você não tem certeza que ele vai. Várias vezes ele atrasa, ele pode furar o pneu do carro e tal, ou até morrer, sei lá, cair um meteoro. Mas você tá lá esperando ele. Você não tinha evidências totais que ele ia estar lá, mas você acreditou e foi. Então ele destrói essa ideia do evidencialismo como um argumento para o ateísmo. Não, eu só acredito naquilo para o qual eu tenho evidência. Então você não encontra com ninguém no shopping, né? Você não casa com a tua mulher, que você não tem evidência total que ela vai ser fiel e vai te respeitar. Então esse evidencialismo é um argumento complicado. Com relação a Deus permitir a maldade, esse cara, o Alvin Plantinga, ele dá um argumento muito interessante, que não foi ele que inventou, mas ele elaborou de uma forma mais assim, de linguagem da lógica, né? Ele diz o seguinte: quando você fala que uma criança está sofrendo e isso é ruim e isso é pro mal, você está querendo dizer que você tem certeza que Deus não tem nenhuma outra razão melhor ou positiva para que aquilo acontecesse. Aí o cara fala: como assim? Aí eu vou dar um exemplo, vou tentar ilustrar isso. Você pega uma filmagem de uma criança com a mochilinha esperando um ônibus escolar. Só você manja de enquadramento, né? Sim. Tá enquadrado ali. Só a criança ali e tal. E tem uma árvore do lado. De repente você vê um adulto vindo correndo e puxa essa criança com toda a força, ela dá uma cabeçada na árvore e sofre ali uma lesão e tem que ir pro hospital. Com esse recorte, o que você vai interpretar? Esse cara é um monstro. Esse cara precisa ser punido e tirado do convívio social, porque ele é um psicopata, um sociopata. Mas às vezes, se você amplia, você vai ver que estava caindo um galho da árvore em cima da cabeça da criança, ele tentou salvar. Então, uma ação que era vista como uma ação 100% prejudicial, negativa e maldosa, passa a ser o contrário. Assim, a criança acabou se machucando, mas não morreu. Se ele não tivesse puxado, ela teria morrido com aquele tronco caindo na cabeça. Então, pra gente dizer se as ações, os fatos que acontecem no mundo são do bem, ou totalmente do bem, totalmente do mal, a gente teria que ter um zoom da eternidade para entender tudo o que está acontecendo, né? Então, o argumento dele é esse. O cara que fala: como é que pode um Deus que é bom permitir acontecer coisa ruim? Ele fala: é coisa ruim porque você não enxergou o propósito mais profundo que Deus tem. E você não pode dizer, pela lógica, que Deus não tem esse outro propósito. É uma certeza incoerente para você que não acredita num sobrenatural. A pessoa está querendo dizer: eu tenho certeza que não haveria nenhuma outra razão para isso ser permitido acontecer. Ele fala: isso não faz sentido. Você não tem como você ter essa certeza. Você teria que ser eterno. Você teria que ter a dimensão total do conhecimento e do tempo. Então, é uma pergunta difícil de responder, mas Deus pode ter outras razões para permitir que isso aconteça que a gente não consegue enxergar devido ao nosso enquadramento limitado, né? Exato, bem pequeno. Esse é um argumento que o ateu pode falar: para mim é tosco, mas ele é logicamente perfeito. E outro argumento de que existe o livre-arbítrio. Sim, também. Total do ser humano. Exatamente. E que a partir desse livre-arbítrio todas as coisas ruins acontecem. Sim, com certeza. E é daí que as Feito coisas... borboletas. Exato. Não é que esse desastre ou aquela crise, mas tudo vem de decisões entre os seres humanos e que Deus fala: tá, vocês querem livre-arbítrio, toma aqui o livre-arbítrio. Exatamente. Quando pedirem ajuda, dentro das regras eu posso interferir agir, desde que não interfira no livre-arbítrio. Exato, com certeza. Eu acredito mais nisso. Com certeza. Não, ainda tem outras questões também muito interessantes relacionadas a isso, porque
os caras pensam assim, tudo é explícito, tudo é claro, tudo é evidente. Não é tudo... Tipo assim? Tipo assim, o cara deu um tiro... Você vê uma foto de um cara com a faca... Claro, aconteceu exatamente. Esse cara quer matar. Aí você não entende, às vezes é uma legítima defesa. Falta um pouco de humildade também para você perceber que, da mesma forma que a gente só conhece 4% do universo, a gente também tem um conhecimento do nosso redor muito limitado também, para estabelecer juízo de valor. Isso é ruim, isso é do mal, isso é errado. Agora, tem uma coisa curiosa. Geralmente só se fala nisso, né? Como é que Deus bom existe e permite a criancinha sofrer. Aí vem o Tyson, que é aquele físico americano, e ele fala assim... Eu não acredito em Deus porque o mundo é uma máquina de morte, sofrimento e destruição. Eu falo, não, tem coisa boa que acontece também, né? Inclusive, milagres acontecem também, eu tenho certeza, eu já vi vários. Aí eu vi no The Babylon Bee, é um perfil de comédia americano, e bomba lá, né? Grande, levaram até o Elon Musk outro dia lá. Botaram o Elon Musk pra aceitar Jesus. Sério? Os caras são cristãos, né? Sei. Aí ele fala, você aceitaria Jesus como seu salvador? Ele ficou, não aceitaria, não aceitaria. Tá, acho que eu aceitaria. Acho que eu aceitaria. Acho sim, Jesus é gente boa e tal. Quem quiser depois pesquisar é interessante. Então, Babylon Bee é um perfil de humor assim, mas é gigante, eles têm muitos seguidores. E eles botaram outro dia um meme que eu achei interessante. O meme era assim: ateu descobre que coisas boas acontecem e entra em choque com a sua própria fé. Porque geralmente é só o contrário, né? O crente perde a mãe e perde a fé. Mas milagres acontecem também, coisas boas acontecem. Claro. Acontece, inclusive, coisas boas com pessoas que não são reputadas como boas, né? E aí funde o motor dos caras. Mas o Salomão já falava, né? Que o sol, ele se levanta e se põe sobre justo e injusto, né? Não é porque o cara é bom que só vai acontecer coisa boa, não é porque o cara é mau que ele só vai acontecer coisa ruim, né? É uma coisa que você demora um pouco para entender, mas é assim. Com certeza, demora.